Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Era sexta-feira, quando Jesus, o Salvador do mundo, decide entregar a sua própria vida para que toda a humanidade fosse alcançada e salva. Era uma sexta-feira quando ele se entrega e ele vai ser crucificado e colocado em uma cruz. E depois de algumas horas de ele ter sido colocado em uma cruz, ele morre ali naquela cruz e ele entrega o seu espírito, a sua alma a Deus. Ele diz: está consumado, está terminado, o que eu tinha para fazer aqui, eu completei. E ele morre ali naquela cruz. O texto que nós lemos diz que um homem chamado José, ele vai a Pilatos e ele pede a Pilatos a autorização para pegar o corpo de Jesus e tirar o corpo de Jesus daquela cruz, já que Jesus já estava morto, e pelo menos colocar o corpo de Jesus em um túmulo. E ele faz isso. Ele era um homem de bens e pega Jesus, o corpo de Jesus, e coloca dentro de um túmulo que ainda não havia sido usado por nenhuma outra pessoa, e coloca ele ali no túmulo. E o texto, na verdade, nos mostra que era final do dia, era final da tarde, mas ainda o dia não havia virado. Para o judeu, na verdade, sábado era o Shabat, o dia do descanso, que na verdade começava na sexta-feira, a viração do dia, no começo da tarde, até o sábado, no final do dia também. Então, na verdade, a gente vai ver que no sábado, no dia do descanso, os judeus eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam fazer o que este homem aqui, José de Arimateia, fez. Então, ele corre, ele pega o corpo de Jesus rapidamente para conseguir fazer o que ele desejava fazer antes que entrasse no Shabat. Tanto que tem um texto no Evangelho de João que diz assim, capítulo 19, versículos 41 e 42, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Na verdade, no final daquela sexta-feira, o corpo de Jesus é colocado neste túmulo. Os discípulos, cada um vai embora para suas casas, e então começa esse triste dia na vida de todos eles. Triste dia porque, na verdade, eles haviam depositado tudo que eles tinham em Jesus. Quando a expectativa é alta e é grande, a frustração é maior.
Eles haviam deixado tudo para trás. Eles deixaram familiares, eles deixaram os trabalhos, eles deixaram a vida deles para seguir este homem chamado Jesus. E por 3 anos eles seguiram esse homem chamado Jesus e andaram com Jesus e acreditaram em Jesus, que ele era o rei, o filho de Deus e o Messias. Mas de repente é como se os planos tivessem ido por água abaixo. O nosso rei foi crucificado. O nosso rei foi colocado dentro de um túmulo. O nosso rei morreu. Não deu certo. Os planos não deram certo. Com certeza no sábado, eles com medo, afinal, se mataram o nosso Senhor, eles podem nos matar também. Sábado do silêncio, sábado triste, sábado um dia escuro. E pior do que um sábado de muita dor, é um sábado de silêncio. Porque a pior coisa, às vezes, não é nem o sofrimento, mas é não termos respostas enquanto sofremos. Então eles estão nesse sábado e estão sofrendo e Jesus está em silêncio. Deus não dá uma palavra no sábado. O céu não brada no sábado, não vem um som do céu no sábado, diz: calma meus filhos, domingo está chegando. Não, no sábado nada acontece. Sábado do silêncio. E na verdade, o sábado do silêncio na vida daqueles discípulos não é diferente de muitos sábados de silêncio na vida de todos nós. A verdade é que todos nós temos dias que nos sentimos exatamente assim, como os discípulos se sentiram também. Não deu certo, nós planejamos, nós tínhamos uma expectativa de que algo iria acontecer, de que tal coisa sairia de determinada maneira, mas de repente não aconteceu aquilo que nós estávamos esperando. De repente os nossos planos não deram certo, nós deixamos tudo para trás, nós planejamos, nós colocamos a nossa força, nós colocamos a nossa energia, a gente colocou o nosso empenho, nós gastamos tempo, nós acreditamos que os planos iriam dar certo, mas de repente os planos foram frustrados e nós nos encontramos em um dia como este. É sábado do silêncio, onde tudo a princípio parece ter dado errado. Agora, engraçado que sábado, Shabat, para os judeus, é dia de descanso. Só que não é dia de descanso apenas para descansar o corpo. Para eles, era descanso para a alma. Para eles, era dia de adoração. Era dia de render graças a Deus. Era dia de apresentar o coração e a vida a Deus. Era dia separado para Deus. Não apenas descanso para o corpo, mas descanso da alma, do coração e da mente. Um dia para o Senhor. A minha pergunta é: como é que entra no Shabat? Como é que entra no descanso, se Jesus está num túmulo? Como é que descansa a alma? Como é que descansa o coração? Como que fica tudo bem, se os meus planos deram errado? Como que fica tudo bem, se o meu Senhor está num túmulo? E eu achei que o que deveria acontecer é que Ele estivesse assentado em um trono. Como descansar em dias, em sábados de silêncio? Eu preciso aprender algumas coisas com este texto aqui, com essa história. Nos dias de silêncio, eu preciso saber: Deus continua sendo Deus. Nos dias que nós não estamos vendo com clareza as coisas, Deus continua soberano. Nos dias em que nós não encontramos e não temos respostas ou explicações para o que estamos vivendo, Deus, Ele continua sendo Deus. E porque Deus, Ele é Deus, Ele não precisa atender às nossas expectativas. Por isso Ele é Deus.
Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser. E Ele continua sendo Deus. E se a tua expectativa não foi atendida, isso não significa que Deus perdeu o controle. Isso não significa que Deus não vai realizar aquilo que Ele prometeu em sua vida. Isso não significa que Deus se esqueceu de você. Se Deus não está falando, isso não significa que Deus não está te vendo. Deus, Ele continua sendo Deus, até nos sábados de silêncio. Até enquanto os discípulos não podiam ver nada, Deus continuava assentado em seu trono, sublime, soberano, reinando, controlando todas as coisas. O clima de sábado era pesado, triste. E agora, muitas dúvidas, aflições, medo, desespero. A pergunta que fica é: o que fazermos nos sábados do silêncio? Afinal, estes dias chegam para todos nós. Afinal, dias como estes que os discípulos enfrentaram, todos nós enfrentamos. O que é que fazemos nos dias difíceis? O que é que fazemos quando tudo perde o sentido? O que é que fazemos quando parece que perdemos o controle de tudo? O que é que fazemos quando parece que Deus se esqueceu e está em silêncio e se esqueceu de nós? Como sobrevivermos nestes dias? Como é que enfrentamos estes dias que são difíceis e nos falta esperança para prosseguirmos? Questionamentos, dúvidas, medo. Na verdade, um texto como esse, nós encontramos algumas respostas também, que pode nos ajudar a enfrentarmos dias assim. Na verdade, a primeira coisa que eu olho para um texto como esse, e eu consigo quase que ver como se Deus quisesse ensinar, não apenas aqueles discípulos, mas nos ensinar também. É que através de dias escuros, nós podemos aprender algumas coisas. Sabe o que a gente aprende em dias assim? A gente aprende aonde está, por exemplo, a nossa fé. A gente consegue enxergar aonde estava a nossa confiança. A gente consegue ter clareza de aonde nós tínhamos colocado a nossa confiança. Porque quando está tudo bem, é muito fácil nós dizermos: eu creio em Deus. Quando está tudo bem, é muito fácil dizer: eu confio no Senhor. Mas em dias que o silêncio chega, em dias que não está tudo bem, em dias que não há esperança, em dias que eu digo: Deus, cadê? Eu só queria uma resposta no meio dessa dor e eu não estou encontrando resposta alguma. Aonde está a minha fé? Querida, a minha fé ela não pode ser circunstancial. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é esperança. Isso é a pessoa estar motivada. Fé não é isso. A minha fé ela está firmada onde? É em Deus. Ou seja, independente da circunstância, independente do que eu estou vivendo, independente se o dia é bom, se o dia é ruim, independente se Deus está falando, se Ele não está falando, independente se eu estou enfrentando bons momentos ou se a vida não está fácil, independente do momento que eu estou passando, a minha confiança, a minha fé, ela não está firmada nas circunstâncias, nas situações, no que os meus olhos podem ver, mas a minha fé está firmada em Deus, na palavra de Deus. Mas Gui, o sábado está difícil, sim, mas existem promessas de Deus de que o sábado não é para sempre. O problema, sabe qual é? É que Jesus com seus discípulos, ele havia alertado os discípulos do que aconteceria. O problema é que muitas vezes no sábado é como se os nossos olhos fossem tapados, a gente não consegue ver além, a gente se esquece do que Jesus falou conosco. Não se esqueça, claro, os dias difíceis chegam, mas eu não posso me esquecer das promessas e daquilo que Deus falou comigo e daquilo que Deus promete. A minha fé, ela está firmada na palavra de Deus e não nas circunstâncias que me cercam.
Mas os discípulos estão desesperados. O que está acontecendo? Perdemos. Ele perdeu. Eles estão com medo. Eles tinham uma expectativa, mas a expectativa deles não foi atendida. O que acontece quando as nossas expectativas não foram atendidas por Deus? Quando nós esperávamos que Deus fizesse algo, mas Ele não fez. A gente fica triste com Deus. A gente pensa que Deus não nos ama. A gente pensa que Deus perdeu o controle de tudo. A gente pensa que Deus se esqueceu de nós. Deus continua sendo Deus. Deus, Ele não precisa fazer do seu jeito para te provar que Ele é Deus. Deus não precisa fazer na tua hora para te mostrar que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus até nos sábados de silêncio, de dor e de tristeza. Sabe o que eu aprendo nesse sábado aqui? Eu aprendo que tem algumas vezes que Deus não nos livra das dores. Porque Deus podia muito bem encurtar. Deus podia muito bem, Jesus poderia ter ressuscitado logo no sábado. Mas Ele não fez assim. Ele ressuscita no domingo. Teve que esperar o sábado. Ele não livrou o homem da dor do sábado. E o que nós gostaríamos é que Deus sempre nos livrasse das dores do dia do silêncio, dos problemas e das dores da vida. Mas eu aprendo que se Deus não me livra do dia do silêncio, Ele me guarda nesse dia e me sustenta para que eu chegue no domingo. É mais ou menos como o apóstolo Paulo diz, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele tinha um espinho em sua carne. Nós não sabemos o que é, existe uma discussão tentando descobrir o que é, nós não sabemos. Mas sabemos que era algo que lhe causava dor. Ele causava dor e ele não queria aquilo. E ele pede a Deus por 3 vezes: afasta de mim, tira de mim. E o que é que Deus faz? Não vou tirar o teu problema. Eu não vou tirar a tua dor. Mas Deus, tira esta dor. Me livra do sábado. Eu queria chegar logo no domingo. Não. Vai ter que viver o sábado. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus dizendo para ele o seguinte: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou tirar a tua dor, mas eu vou derramar uma graça sobre a tua vida para você enfrentar essa dor. Eu não vou tirar desse problema, mas eu vou estar nesse problema com você. Esse problema não vai te matar. Eu não vou te tirar do problema, mas eu estou no problema com você. Fica tranquilo, esse problema tem prazo de validade, não é para sempre. Eu estou com você nesse negócio, você vai suportar, você vai aguentar, você vai passar por isso, você não vai morrer nesse negócio. E é assim nas nossas vidas também. Tem dores que nós não podemos evitar, tem sábados de silêncio que nós não conseguimos evitar, eles são inevitáveis, eles chegam. Pessoas que nós perdemos, que amamos e sofremos e choramos e nos sentimos tristes e pensamos: nunca mais seremos felizes. Sim, sábados, dias difíceis, mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma graça sobrenatural de Deus. Talvez Ele não tire esse dia da tua história, talvez essa data vai ficar marcada para sempre, mas você não vai morrer nesse
esse dia. Essa tristeza não vai acabar com você. Essa depressão não vai terminar e não vai definir como vai ser o resto da tua vida. Porque existe uma graça de Deus que está sendo derramada sobre a tua vida para que você consiga suportar esse dia difícil, para que você consiga continuar caminhando por este dia difícil, e você vai viver este domingo em nome de Jesus. Como o salmista diz, Salmo 23:5, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça. Eu acho interessante porque ele podia orar e dizer: me livra da mesa dos meus inimigos, tira eles de perto de mim, manda eles para cá e eu para cá, tira da minha presença. Mas ele diz: até na presença do inimigo, se o Senhor estiver comigo, fica tudo bem. Talvez você não tire o inimigo, mas esteja comigo. Até na presença do inimigo, eu vou ser abençoado naquele lugar. Até no sábado tem graça, tem alegria, tem bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. No sábado, pode parecer, geralmente é assim que funciona mesmo, que quem está vencendo é o inimigo. Jesus, no sábado, não fala nada. Estava trabalhando, mas não fala nada. Deus no sábado não fala nada. Mas no sábado, soldados romanos vão lá colocar uma pedra, guardar o corpo de Jesus. Porque eles dizem, os judeus vão sumir com o corpo. E ainda vão falar que esse tal de Jesus aí, o Senhor deles, ressuscitou. Isso aí vai dar um auê. Então, vamos lá. Soldados romanos trabalhando no sábado. E talvez os discípulos pensando, os inimigos estão trabalhando, o nosso Jesus não. E às vezes é assim que parece. O sábado do silêncio, parece que Deus está quietinho, Jesus não está trabalhando. É como se os inimigos estivessem tendo êxito naquilo que eles estão fazendo. O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja trabalhando. Jesus desce ao inferno e arranca das mãos do diabo as chaves, a autoridade que o diabo havia roubado do homem. E Jesus vai lá e pega de volta e arranca das mãos do diabo, antes de ele subir ao céu com toda a autoridade e se assentar à direita do Pai. Essa autoridade depois que vai ser confiada a mim e a você também. Então, ele estava trabalhando. Coitado do inimigo que achou que ele estava lá morto e nada aconteceria. O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja trabalhando. Deixa eu te contar uma notícia. O sábado não é o último capítulo da história. Se você tivesse entendido, você tinha... O sábado não é o último capítulo da história. Esse dia ruim não é o último capítulo da tua história. Esse dia de dor, esse dia de lágrima, esse dia difícil, não é o último capítulo da tua história. Não terminou ainda. Não terminou ainda. O que Deus está fazendo é grande. O que Deus está fazendo é poderoso. O que Deus está fazendo é maravilhoso. E Ele ainda não terminou. Ele só está começando.
Enquanto os inimigos estavam pensando, terminou, Deus estava como se estivesse bradando dos céus: vocês não podem imaginar que só está começando. Todos estavam pensando, terminou, e Deus estava dizendo, só está começando. A boa notícia para você nessa manhã é, só está começando. É sábado, é sábado, é sábado do silêncio. Parece ter chegado ao fim, parece que acabou, parece que Deus terminou, parece que Deus está ausente, parece que Deus não vai fazer mais nada, parece que Deus acabou com você, parece que Deus não se importa com você. Está só começando. Deus está só começando a mexer na tua história. Deus está só começando a mexer na tua vida. O que está para acontecer é maravilhoso, o que está para acontecer é poderoso, o que está para acontecer é grandioso. Receba essa palavra para a tua vida nessa manhã em nome de Jesus. O diabo por muitas vezes tentou te convencer de que Deus não tinha nada com você, mas eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã. Está só começando em nome de Jesus. 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 Se você está recebendo, receba, diga é para mim. Está só começando em nome de Jesus. 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 Sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos no sábado muitas vezes e a gente está olhando para a sexta-feira, e na sexta-feira tem morte, então a gente fica triste. Mas que Deus nos dê a capacidade de olharmos para frente, de olharmos para o domingo e não para a sexta-feira. Nós temos promessas. Se os discípulos no sábado se lembrassem do que Jesus havia dito a eles, eles teriam vivido um sábado diferente. Mesmo no meio de um dia difícil, eles poderiam olhar para frente, para o domingo. Afinal, Jesus havia dito, eu vou me entregar, mas eu vou ressuscitar. Eu vou para o Pai. Ele havia dito, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada para vocês. Eu estou indo, mas eu vou voltar para buscá-los. Jesus havia prometido. O problema é que no sábado eles olharam para a sexta-feira ao invés de terem olhado para o domingo. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para frente, não para aquilo que foi. Olhe para frente, amanhã vai ser melhor em nome de Jesus. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para a tua casa. Deus tem promessas para a tua vida. O domingo está logo ali. O domingo está chegando. E Deus tem coisas grandes e poderosas para fazer na tua vida. Olha que coisa interessante para terminarmos. O que era motivo de choro, depois de um tempinho, no sábado eles estão chorando. E agora? Passa só um tempinho. Agora o que era motivo de choro é motivo de celebração. Agora eles estão viajando pelo mundo contando o que havia acontecido. Agora eles estão contando a outras pessoas dizendo, ei, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Sexta-feira Jesus foi para uma cruz. Eu fiquei sabendo, sim. E o que aconteceu? Ele morreu. Sério, morreu. Mas e aí, ele morreu, foi para o túmulo. Foi na sexta-feira, foi colocado no túmulo. E sábado foi uma tristeza só. Sábado foi o dia do silêncio. Mas é mais domingo, você não sabe o que aconteceu. Ele ressuscitou, e aí as pessoas
criam e começavam a entregar o coração a Jesus e reconhecer: Ele é o Messias, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele é o Filho de Deus. Olha o que estava acontecendo. Aquilo que foi motivo de choro, agora virou testemunho. Vai ser assim na tua vida também. Aquilo que te fez chorar no sábado, vai ser motivo de testemunho na segunda-feira. Aquilo que fez você chorar no sábado, vai ser motivo do nome de Deus ser glorificado na segunda, na quinta, na sexta-feira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que fez cair lágrimas dos teus olhos no sábado, vai ser motivos do nome de Deus ser glorificado na tua vida. E as pessoas vão olhar e vão celebrar e vão reconhecer: foi um milagre de Deus na tua vida, foi um milagre de Deus. O casamento ressuscitou, a história ressuscitou, os filhos voltaram. Deus é poderoso, existe ressurreição do Senhor. Calma, o domingo está logo aí.